Olá, tem uma sensação de frustração no ar, né? Tanto na torcida quanto em quem acompanha o futebol de perto. O que está acontecendo com o Flamengo, uma das maiores potências do Brasil? Pois bem, é nisso que a gente vai mergulhar agora, tentando ir direto na fonte do problema. E para começar, olha só essa frase. Ela resume perfeitamente o sentimento geral. Não se trata de uma análise superficial, não. É o reconhecimento de que os problemas são bem mais profundos e que, olha, não dá mais para ignorar. Pois é, e esse sentimento, ele vai muito além de uma derrota aqui ou ali. A percepção é de que algo fundamental se quebrou, de que o time de alguma forma perdeu o rumo. Para a gente entender o contexto, não faz tanto tempo assim, o Flamengo era a referência, o time a ser batido, era o padrão de excelência. Hoje, o que se vê em campo são sinais bem claros de um declínio, quase uma sombra do que o time já foi. Tá, mas como é que isso aparece no jogo? Na prática, vamos olhar agora para os sintomas mais visíveis, aqueles que qualquer um que assista às partidas consegue perceber. E os problemas em campo são bem claros. Não tem identidade, não tem organização, falta reação, falta intensidade, não se vê um padrão tático. Essa lista de faltas aponta para um vazio coletivo, sabe? Um time que parece caótico, desconectado. E aí, quando o coletivo não funciona, o que sobra? A dependência de um lampejo de genialidade, de um talento individual que resolva tudo. Só que para um clube do tamanho do Flamengo, viver de estrelas resolvendo jogos não é um modelo que se sustenta. É uma estratégia de curto prazo que só revela a falta de um plano maior. E é aqui que o ponto se torna crucial. A crítica fica ainda mais forte quando se olha para a qualidade desse elenco. A diferença entre o potencial dos jogadores e o que o time entrega em campo é gritante. E para muita gente isso é simplesmente inaceitável. Certo. Se os problemas dentro de campo são só os sintomas, qual é a doença? É agora que a análise vai mais fundo, mudando o foco do gramado para os bastidores. E essa análise aponta numa direção bem clara, a diretoria. É ali que, segundo a crítica, estão as verdadeiras raízes da crise que a gente vê hoje. E as críticas não são genéricas, não. São bem específicas. Decisões que parecem confusas, contraditórias, uma falta clara de planeamento a longo prazo e escolhas de profissionais que, no mínimo, levantam muitas dúvidas. Tudo isso junto sugere um padrão de má gestão estratégica. E para ilustrar bem esse ponto, tem um caso concreto que deu o que falar, a forma como a situação do Filipe Luís foi conduzida. A questão aqui não é só sobre um jogador que se apresentou. O argumento é que não aproveitar a inteligência de futebol, o conhecimento de alguém como o Filipe Luís dentro da estrutura do clube, é um erro estratégico, é uma falha de visão que mostra uma certa miopia administrativa. E esse caso específico acaba apontando para uma questão ainda mais fundamental. Não se trata só de uma ou outra decisão errada, mas sim da aparente ausência de um projeto claro de longo prazo para o clube. A sensação que fica é a de um ciclo vicioso. Trocam-se técnicos, trocam-se jogadores, trocam-se as ideias, mas nada parece ser construído sobre uma base sólida. E essa instabilidade constante impede, claro, a criação de uma identidade, de um progresso que sustente. E essa comparação aqui, ela expõe um paradoxo, né? Enquanto outros clubes, às vezes com menos recursos, estão evoluindo com base em organização, em estratégia, o Flamengo, que tem mais dinheiro e, teoricamente, um elenco superior, parece que está ficando para trás. Tudo isso nos traz de volta para a torcida. A frustração, as cobranças, não são apenas pelo resultado do último jogo. São reflexo da percepção de que o clube está meio à deriva. E olhando esse cenário, as exigências são mais do que justificadas. E assim a gente chega à conclusão desta análise. Uma conclusão que soa quase como um aviso final e bem urgente, com base em tudo que foi apresentado. O que tem em jogo é muita coisa. Para um clube da dimensão, da história que o Flamengo tem, outra temporada de decepções, de desempenho baixo, não é só uma possibilidade. É um cenário considerado inaceitável. A mensagem final é essa, direta. Um apelo à ação. Não tem mais tempo para desculpas, para adiar as coisas. É um chamado para que o clube retome o controle do seu próprio destino. E a gente encerra com esta reflexão, que é muito poderosa. O respeito que o nome e a história do clube conquistaram ao longo de décadas é inegável, claro. Mas no futebol, a gente sabe, glória passada não garante sucesso futuro. A verdadeira batalha se vence no presente, com trabalho, com visão e com competência.